E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Daniel. A gente vai aqui nesse vídeo abordar mais um tema de matemática básica, tá? O tema que a gente vai abordar hoje é equações. A gente vai falar de equações de forma mais ampla a priori, tá? Mas basicamente a gente vai resolver equações do primeiro grau essa semana, que é o tema em si da nossa aula. É importante, né, a gente rebater esse tema porque é algo que aparece em várias questões, né, do ensino médio. Resolver uma equação, principalmente, é algo que é corriqueiro na vida do estudante do ensino médio, né, de um aluno que está prestando vestibular, enfim. Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, é bom a gente definir o que é uma equação, né? O que é qual é o, como é que eu vou poder olhar uma equação e identificar ela, né? Então a gente vem aqui com uma pequena frase, tá? Equação é uma sentença aberta que representa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Tá? Vamos sublinhar aqui, eu botei aqui em caixa alta. Não sei se eu consigo botar em caixa alta, mas eu não consegui botar este em caixa alta. Isso aqui é importante. Sentença aberta, que representa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Amororó, o que é isso? Vamos destrinchar o significado dessa frase aí. O que isso vai representar para nós na prática, tá? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma sentença aberta. Uma sentença aberta, em matemática, é uma oração, é uma frase onde você não consegue declarar a veracidade dela. Você não é capaz de dizer se a frase, né, matemática, ela é verdadeira ou falsa. Bom, a gente vai falar de alguns exemplos disso aí. A gente tem uma frase que a gente não consegue dizer se é verdadeira ou falsa. Só que além disso, essa frase ela tem que ter uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, eu posso escrever 3x mais 1, tá? Igual a 2. Você tem aí uma sentença aberta. Você não consegue dizer que o triplo de um número mais um é igual a 2, você não consegue dizer se essa frase é verdade ou não. Por quê? Porque você precisa encontrar um valor para x, tá? Assim, ela é verdade para um valor de x, que a gente quer a solução dessa equação, né? E ela é mentira para todos os outros. Então, a resposta sobre a veracidade dessa frase depende de quem? Do valor de x, tá? Perceba que a gente tem que ter uma igualdade e você tem que ter duas expressões algébricas uma ao lado da outra. Será que você entendeu isso? Vamos ver. Vamos resolver um exercício aqui rapidinho, tá? Então, galera, aqui nesse primeiro exercício, para ver se você realmente entendeu o que significa ter uma sentença aberta que representa uma igualdade entre duas expressões algébricas, eu coloquei 4 figuras, tentando representar um padrão, né, conforme as figuras prosseguem, né? Figura 1, figura 2, algo aconteceu da figura 1 para a figura 2, algo aconteceu da figura 2 para a figura 3 e assim sucessivamente. A gente tem que entender o que é este algo que está acontecendo e para entender esse algo que está acontecendo, a gente pode fazer uma série de perguntas. A pergunta A é, por exemplo, quantas
quantas caixas, né? Estamos chamando esses retângulos de caixas, né? Vou botar aqui retângulos, melhor. Quantos retângulos brancos e vermelhos terá a figura 12, certo? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Com essa sequência de figuras, a gente tem que entender o padrão, né? A gente percebe aqui, da figura 1 para a figura 2, você tem dois retângulos brancos, né? Da figura 2 para a figura 3, continua esses dois retângulos brancos. E o padrão prossegue para a figura 4. Então a gente sabe que se esse padrão se mantiver, o número de retângulos brancos se mantém constante. Então o número de retângulos brancos na figura 12, que é lá na frente, né, é 2. Você tem dois retângulos brancos. A gente tem que se preocupar com os retângulos vermelhos, com as caixinhas vermelhas, né? Na figura 1, a gente tem 3 caixas vermelhas. Na figura 2, a gente tem 6 caixas vermelhas, né? Aumentou 3. Da figura 2 para a figura 3, pulou de 6 para 9. Então, de novo, aumentamos 3 aqui e o padrão está se mantendo. Se esse padrão se mantiver, ele está aumentando de 3 em 3, né? Eu não vou ficar somando 3, 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, até chegar na figura 12, tá? Perceba que somar 3 várias vezes é multiplicar 3 pelo número de vezes, né? Por exemplo, na figura 1 eu tenho 3, na figura 2, que é a segunda vez que aparece o processo, você tem 6 retângulos vermelhos, então você tem o dobro, 2 vezes 3. Na figura 4, você já tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 retângulos vermelhos. Então, você está sempre triplicando a quantidade você está sempre multiplicando o número da figura por 3, né? Para saber quantos retângulos vermelhos tem, né? Sempre o triplo do número da figura. Então, na figura 12, a gente vai ter 36, né? 12 vezes 3 retângulos vermelhos. Essa é a grande sacada para a gente começar a entender como a gente faz um negócio que a gente tentou aprender muito durante o 7º ano e também durante o 8º ano, que é converter situações, né? Cotidianas ou não, né? Situações de padrão e por aí vai, em expressões algébricas, passar da linguagem corriqueira fenômenos que você percebe, converter isso em linguagem algébrica. Esse aqui é o passo importantíssimo, entender que o número da figura se relaciona com o número de caixas vermelhas. Vamos fazer uma segunda questão ainda sobre essa figura, sobre esse problema, tá? Aí, gente, a gente faz uma segunda pergunta aqui, né? Que é como se calcula o número de caixas na figura 20? Caixas vermelhas, né? De retângulos vermelhos. Vou botar aqui retângulo para manter o padrão. Bom, é aquilo. A grande percepção que você tem que ter aqui é como é que você relaciona o número da figura com a quantidade de caixas vermelhas, tá? Então, ele está perguntando aqui em português, né? Como que se calcula o número de retângulos vermelhos na figura 20? Então, a gente já disse, né? Na figura 1 tem 3 retângulos vermelhos, então triplo de 1. Figura 2, você tem 6 retângulos vermelhos, é o triplo de 2. Na figura 4, você tem 12 retângulos vermelhos, é o triplo do 4. Então, como é que a gente vai fazer para calcular quantas caixas vermelhas, quantos retângulos vermelhos tem na figura 20?
a gente vai multiplicar o número da figura, no caso 20, por 3, né? A gente até consegue responder isso, nesse caso específico aqui, totaliza 60 retângulos vermelhos. Totalizando 60 retângulos vermelhos. Certinho? Eu vou colocar mais uma para a gente resolver. Belezinha? Só mais um minuto. Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero E aí, pessoal, a grande pergunta, a derradeira, é se 3n e 3n mais 2, que são as respostas da pergunta 3 e da pergunta 4 lá do nosso problema, elas são de fato equações. São equações? Não são? Pausa o vídeo agora, pensa um pouquinho, volta na definição e vai refletir, vai raciocinar sobre essa frase, tá? Eu vou fazer aquele congelamento estratégico aqui para você pausar o vídeo agora. Então, gente, você que voltou lá, foi pesquisar, foi dar uma lida na nossa definição, foi tentar entender, você chegou à conclusão, você ficou na dúvida, você não entendeu? Pois bem, a gente vai tirar todas essas dúvidas agora. Quando você olha 3n e 3n mais 2, a gente chega à conclusão que essas frases algébricas, elas não são equações, de jeito nenhum. Pelo menos por dois motivos. Voltando lá, uma equação é uma sentença aberta. Isso quer dizer que ela tem que ser uma declaração, ela tem que declarar alguma coisa que você possa julgar verdadeiro ou falso. Isso é ser uma sentença. Ser aberta significa dizer que essa declaração que você faz, ela não é passível de ser classificada como falsa ou verdadeira naquele momento. A resposta para a pergunta é depende, não sei se é verdade ou não sei se é falso. Então aqui, na verdade, isso aqui não é equação, primeiro porque não é uma sentença, né? Porque você não está declarando alguma coisa, tá? Que pode ser julgado como verdadeiro, falso ou não sei, né? Mas, além disso, além de não ser uma equação porque não é uma declaração, não é uma sentença, além disso, não tem sinal de igualdade. Tá? Então, assim, a equação ela tem que ser uma sentença, ela tem que ser uma declaração, né? Que você pode, o que é uma sentença? Uma declaração que você pode atestar a veracidade ou não, ou dizer que não sabe se é verdadeiro ou falso, né? Então, assim, uma sentença aberta e tem que ter um sinal de igualdade, conectando duas partes. Essas duas partes são expressões. Tá? Então, essas duas linhas que estão escritas aqui, que elas representam operações matemáticas, elas não são equações, elas são expressões. E como tem letra, né? Elas são expressões algébricas, tá? Então, assim, entendam, tá? Não confundam expressões com equações, são coisas diferentes, tá? Uma expressão é qualquer representação de operações matemáticas que tenham incógnitas, tá? Expressão algébrica, né? Agora, uma equação tem que ser uma declaração com sinal de igualdade, unindo pelo menos unindo duas expressões. Vamos para um exemplo agora de fato onde aparece uma equação.
Vamos já já. Então, galera, aqui ó, o problema onde a gente vai ver uma equação agora. A gente vai construir juntos essa equação. Mas antes, vamos fazer a leitura. Marcos pratica corrida. Numa semana ele percorreu 102 quilômetros no total. É um maratonista, galera. Anda muito. Tirando domingo, onde ele correu 18 quilômetros, acabou correndo a mesma distância de segunda a sábado. Ficou meio estranho esse texto aqui. Vou botar aqui percorreu, né? Deixa eu voltar aqui. Percorreu a mesma distância de segunda a sábado. Letra A. Escreva uma equação com os dados fornecidos. Vamos lá. Gente, de novo, uma equação tem que ter sinal de igualdade, tem que ser uma sentença aberta. Mas o que está subentendido em ser uma sentença aberta? No caso da equação aqui. Significa que vai ter que ter variável em algum momento. Tem que ter uma letra, vai ter que ter uma incógnita. E aí a gente vai ter que trabalhar aqui no sentido de atribuir uma letra para algum dado desconhecido, tá? Aqui no caso, é importante a gente armar direito a equação, tá bom? Então eu vou dizer aqui, vou chamar de minha variável de D, minha incógnita de D. E o que é D? A distância percorrida de segunda a sábado, durante esses 6 dias, tá? Então, segunda ele andou D quilômetros, terça ele andou D quilômetros, quarta ele andou D quilômetros. Nos 6 dias de segunda a sábado ele andou D quilômetros. Se a gente atribui uma variável, agora a gente é capaz de escrever expressões com essa variável, tá? A expressão que a gente consegue tirar daí automática é que ele andou de segunda a sábado 6D, né? Porque ele andou D mais D mais D mais D mais D mais D mais D 6 vezes, 6 dias direto. Ok? Então, esse 6D ele representa o quê? O total de quilômetros que o Marcos percorreu de segunda até sábado. Só que além disso tem o que ele percorreu no domingo, que é 18. Então se eu quiser representar tudo que ele andou, não só de segunda a sábado, mas também no domingo, a gente tem aqui a expressão 6D mais 18. Tá? Então agora a gente vai para a parte da equação. Distância percorrida na semana. Sendo bem didático aqui, tá, gente? Agora a gente vai para a parte da equação. Por um lado, pensando algebricamente, a gente constata que a distância que ele percorreu é 6D mais 18. Por outro lado, o enunciado fala que ele percorreu 102 km. Então, como é que a gente pode transformar, adicionar esse outro dado de 102 km aí e juntar com a primeira expressão, fazendo uma equação? Bom, por um lado, a distância que ele percorreu é 6D mais 18. Por outro, o enunciado me fala que essa distância é 102 km. Então, na letra A, agora a gente tem uma equação. Por quê? Porque a gente tem uma expressão, a gente tem duas expressões divididas por um sinal de igual, tá? E a gente não consegue dizer, por enquanto, né? Se essa expressão, aliás, a gente não consegue dizer de forma alguma se essa expressão é verdadeira ou falsa. Porque ela é verdadeira para um único valor de D e para outros não. Beleza? Então aqui está a letra A. A letra A é isso aqui. Tá? Vamos para a letra B, onde eu vou explicar mais um detalhe. Aqui, galera. Solucione a equação que você obteve. Vamos pensar direitinho. Como isso é uma aula de matemática básica, eu estou aqui para tapar todas as lacunas, né, que você trouxe na sua vida até o atual momento. Então, eu vou perguntar para vocês o que é solucionar uma equação. Ah, professor, é achar o valor. Como assim? Que valor, né? Solucionar a equação
responder a seguinte pergunta: qual é o valor de D que torna essa sentença uma sentença especificamente verdadeira? Como assim, Mororó? Não entendi. Vamos lá lembrar o que é uma equação. Uma equação é uma sentença aberta. Isso quer dizer que você não consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. E por que isso, nesse caso específico? Porque, dependendo do valor que D assume, ela pode ser verdadeira, essa conta aqui pode realmente dar 102 ou não. Tá? Solucionar a equação é determinar qual é o valor que você pode colocar aqui no lugar de D, que faz essa conta realmente dar 102. Tá? E aí agora a gente vai entrar naquele campo da álgebra mecânica, tá? Ensinar você a resolver a equação propriamente dita. Eu tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase: para resolver equações do primeiro grau, né, basta jogar letras por um lado e números para o outro, trocando o sinal, né? Não queria deixar você desapontado. Essa frase é falsa, tá? Ela não faz sentido. Ela não é verdade. Pelo menos não 100% das vezes. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar é que, em geral, os alunos não sabem por que passa para o outro lado invertendo, né? Que a gente vai descobrir que é invertendo a operação, tá? E para isso, se você relembrar aí do teu livro do 7º ano, muito provavelmente ele vai ter feito alguma analogia com balanças, né? Uma equação, ela pode ser representada, ela pode ser imaginada, né? Como uma balança, onde os pratos estão equilibrados, a quantidade de massa que você tem num prato aqui é a mesma quantidade de massa que você tem num prato aqui, então a balança não sai do lugar. Deixa eu trazer para cá para ficar no meio da tela. Legal. E a grande percepção é que se você adiciona massa nesse prato da balança, sei lá, se você bota 5 quilos nesse prato da balança, a balança desequilibra. Porém, se você também bota 5 quilos no outro prato da balança, ela volta a ficar equilibrada, né? Então, assim, adições de massa, subtrações de massa, se você fizer dos dois lados, nos dois pratos da balança, mantém a balança equilibrada. Agora, voltando para o exemplo algébrico, né, você não tem balanças, você tem membros de uma igualdade, você tem expressões algébricas. O que vai ser o substituto do pezinho de 5 quilos, né, que você coloca de um lado e do outro? Lembra que expressões algébricas são representações de operações matemáticas. Isso significa dizer que eu posso trocar a frase lá do pezinho da balança, 5 quilos aqui, 5 quilos aqui, para a balança ficar igual. Eu posso trocar isso por operações. A operação que eu fizer do lado esquerdo da igualdade, que a gente vai chamar de primeiro membro, mas isso é um detalhe técnico, se a gente faz uma operação adicional na primeira expressão, a igualdade continua verdadeira se eu também fizer a mesma operação do lado direito da equação. Ou seja, se eu faço uma operação aqui, se eu repito essa operação do lado direito, a igualdade continua a mesma. Mororó, você está falando, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar, é só passar lá para o outro lado. Eu quero chegar no seguinte, eu quero chegar no te explicar por que você pode simplesmente passar esse 18 aqui para o outro lado. Eu vou explicar isso agora. Veja só, você tem essa equação 6D mais 18 igual a 102, belezinha? E você não quer que esse 18 fique aqui no primeiro membro. Por que você não quer isso? Você não quer isso porque você quer chegar lá no final numa equação equivalente do tipo D igual a 15. D igual a alguma coisa, porque aí você quer me dizer qual que é o valor de D que satisfaz essa equação original. Então, para isso acontecer, todos os números que estão acoplados à variável aqui, eles precisam ser retirados daqui e jogados para lá.
jogados para lá, né? Eles precisam sair daqui de alguma forma. A maneira que a gente tem de fazer isso é a seguinte. Primeiro, vou tirar esse 18, mas uma equação é uma balança. Para esse 18, então eu tenho que pensar numa conta que faça esse 18 sair do lado esquerdo, certo? Como ele está sendo adicionado aqui na expressão do lado esquerdo, para eu acabar com esse 18, para ele sumir, eu tenho que pensar na operação inversa de somar 18. A operação inversa de somar 18 é subtrair 18. Então, o que a gente faz quando tem esse mais 18 aí, é reescrever, vamos ver se com o vermelho fica bonito, menos 18, do lado esquerdo da equação. Porque se eu fizer isso, esse 18 que está somando, ele vai ser subtraído de 18 e vai desaparecer, porque vai dar zero, né? Mais 18 menos 18. E aí, o resto aqui eu continuo, eu coloquei aqui menos 18 do lado esquerdo. Porém, essa balança agora ela foi desequilibrada, porque eu fiz uma operação do lado esquerdo e eu não fiz o equilíbrio, eu não contrabalanceei do lado direito. Para eu poder consertar isso e manter essa equação aqui ainda sendo, ainda fazendo sentido, se transformar ainda numa equação equivalente à primeira, eu tenho que subtrair 18 do lado de cá também. Isso é o equivalente a botar 5 quilos de um lado no prato da balança e 5 quilos, deixa eu aparecer aqui na câmera certa, 5 quilos num lado e 5 quilos no outro, para a balança ficar equilibrada. Beleza, galera? Quando eu faço isso, alegremente eu posso dizer que esta primeira parte aqui, ela vai desaparecer. Por que ela vai desaparecer? Porque é 18 menos 18, né? Então a gente vai ter um corte. Mais 18, menos 18. Cortei fora. E o que vai sobrar no final? Vai sobrar 6D do lado de cá igual a 102 menos 18. Ah, Mororó, mas então, eu tinha dito isso, eu tinha te falado que era só pegar esse mais 18 aqui e jogar para o outro lado, subtraindo. Eu sei que é só fazer isso. Na prática, a gente faz isso. A gente pode pular daqui da primeira linha para a terceira direta. Mas você que está falando isso nesse momento, talvez nunca tenha pensado no porquê isso pode ser feito. E eu estou te explicando isso agora. Apareceu esse menos 18 aqui do lado direito. E por quê? E esse menos 18 aqui é o resultado da anulação do 18 lá no lado esquerdo. Porque para anular um 18 que está somando, você tem que botar um 18 diminuindo. Só que como você tem que fazer isso dos dois lados da equação, aqui você some com os 18 e aqui você paga um preço de continuar com menos 18. Beleza? Se você entendeu, basta agora eu fazer essa conta aqui, porque ela é aritmética, né? 102 menos 18 dá para fazer. E aí a gente faz essa conta, a gente vai ter, eu vou botar aqui do lado agora, 6D igual vai dar 4, né? 12, e aí vai dar 84. 9, 10, menos 12, vai 1, 8, 9, 10. Beleza. 6D igual a 84. Lembra? O objetivo principal é ter um D igual a alguma coisa. Nananana. Então você tem que tirar todos os números que estão acoplados ao D aqui no primeiro membro, né? Nesse caso específico, eu tenho que eliminar esse 6 agora. Só que esse 6 ele está multiplicando o D. Então eu tenho que pensar numa forma de eliminar esse 6 que está multiplicando. Para fazer isso, eu tenho que pensar na operação inversa à multiplicação. E aí eu sei o seguinte, que o inverso de multiplicar é dividir.
Então, o que vai eliminar esse 6 multiplicativo aqui é uma divisão por 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou dividir o lado esquerdo da minha igualdade por 6. Por quê? Porque aí eu sei que 6 dividido por 6 dá 1, que é elemento neutro da multiplicação, ou seja, ele some, não preciso nem escrever, dá só D, né? Dá 1D. Só que isso é uma balança, né? Uma equação, a analogia da balança, né? Se eu faço uma operação do lado esquerdo, eu sou obrigado a repetir essa operação do lado direito para poder manter a equação a seguinte equivalente à equação original, certo? Para a balança continuar equilibrada, para a igualdade continuar representando de fato uma igualdade, tá? Uma igualdade equivalente à anterior. Belezinha? Então, assim, o que eu tenho que fazer aqui? Se do lado esquerdo eu dividir por 6, eu sou obrigado a dividir do lado direito por 6 também. E aí o que a gente vai ter? Esse 6D e esse 6 do denominador, eles vão ser eliminados, tá? Eu vou eliminar aqui de vermelho também, ó. Eu vou cortar esse 6 com esse 6. E vai sobrar o D. Conclusão. Na linha de baixo, você vai ter uma equação equivalente a todas as anteriores, que é 84, manhas aqui do Color Paint, tá? 84 sobre 6, vou botar aqui o traço de fração agora. Legal. Ah, Mororó, mas eu já sabia isso, que se tinha um 6 aqui multiplicando, era só passar para o outro lado dividindo. Sei, muito provavelmente você sabia. Mas muito provavelmente também você não sabia explicar o porquê de se o 6 está multiplicando, para o outro lado, é só jogar ele para o outro lado dividindo. Na prática, a gente pula, de fato, dessa linha aqui, 6D igual a 84, para a linha D igual a 84 sobre 6. Mas qual que é o motivo? O motivo é que se você faz uma conta do lado esquerdo, é importante refazê-la do lado direito também. Belezinha? Legal. Assim sendo, eu posso voltar naquela expressão que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, que é o seguinte: quando para resolver a equação do primeiro grau, é só você passar para o outro lado e trocar o sinal. E essa frase eu disse que era mentira, porque veja só, quando o número está somando ou subtraindo, é claro, as operações inversas de somar e subtrair, uma é o inverso da outra, né? Até vai fazer sentido essa frase que você está falando, né? Aqui soma 18, no outro lado virou menos 18. Só que aqui o 6 está multiplicando, passou para o outro lado e não trocou de sinal. Porque não é o sinal que troca, é a operação que se troca, certo? Então, assim, se o 18 está somando do lado esquerdo da expressão, do lado esquerdo da equação, né, na expressão do lado esquerdo, na expressão do lado direito ele tem que vir com a operação inversa. Isso é consequência de fazer a operação inversa dos dois lados. Agora, se o 6 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. E não falei sinal em nenhum momento. Então, se você não quer passar vergonha, você quer falar a frase certa, você quer deixar seu professor de matemática feliz e também as pessoas dos aplicativos de vídeo de dancinha que você faz vídeo, né? E não quer passar vergonha em público para esses vídeos, nossa campanha, né? Não passe vergonha nos vídeos daquele aplicativo da dancinha. Se você for falar uma frase dessa, meu amigo, não fale, é só passar para o outro lado trocando o sinal. Não fale isso. Fale que para resolver uma equação, basta passar os números que você não deseja para o outro membro da equação, trocando a operação que esse número está fazendo com o restante da expressão, tá bom? Não passe vergonha. Mororó, tá bom, mas eu já entendi isso mais ou menos. O curso é de matemática básica, eu tenho que preencher as lacunas. E além disso, agora você tem um bônus. Você é capaz de dizer por que passa para o outro lado trocando a operação, né? Entender o porquê das coisas.
Belezinha? Vamos resolver mais umas questões, porque tem mais alguns detalhes que eu quero passar para vocês. Valeu? Até daqui a pouquinho, que eu vou congelar o vídeo e volto. Para você vai durar 0,1 segundo. Voltei aqui, gente, com uma segunda questão para a gente resolver, tá? Que é representar algebricamente três números consecutivos. Eu tenho que bater nessa tecla de você conseguir converter problemas da linguagem costumeira, né, para a linguagem algébrica. Por que eu tenho que bater nessa tecla? Porque essa aula ela não é baseada basicamente só no que eu penso que você tem que aprender. Ela é baseada nos inúmeros relatos que eu escuto de vocês e da maioria dos alunos que a gente tem por aí, das dificuldades que eles encontram, tá? E um dos problemas que eu sempre ouço é a dificuldade que existe na hora de interpretar as questões. E a dificuldade de interpretar as questões existe na falta de prática da leitura, certo? De problemas desse tipo. Então, assim, não vai ter jeito. Para aprender isso, a gente vai ter que praticar muitas vezes, tá bom? Ler várias vezes, pegar experiência mesmo. Então, eu estou colocando vários exemplos aqui, quer dizer, vou começar a colocar vários exemplos aqui para a gente começar a fazer essa conversão. Eles vão ser suficientes para que você aprenda a converter esse tipo de problema de linguagem corriqueira, de linguagem comum para álgebra, vai ser o suficiente? Não, mas vai ser o pontapé inicial para você buscar outros exercícios, praticar cada vez mais e pegar a experiência e resolver seu problema, tá? Isso aqui é só um pontapé, tá? É um início para você ter por onde começar, tá? A gente tem aqui, represente algebricamente três números consecutivos. Gente, número consecutivo é um número à frente do outro, né? Por exemplo, 3, 4, 5, aquele termo pitagórico, pode ser 100, 101 e 102. Também são três números consecutivos, tá? Então, assim, a gente vai ter que representar os três aqui. A gente eu não completei o texto, mas eu posso completar agora. Represente três números consecutivos utilizando apenas, deixa eu ver esse cara aqui, apenas uma incógnita, tá? Porque senão você poderia representar os números assim, o x é um dos números, o menor, x é o menor, y é o do meio e z é o maior. Poderia representar assim. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que você use uma letra só. Para isso, eu já dei a dica aqui. Você tem que pensar no que é em quem é o menor, em quem é o do meio e em quem é o maior. Queridos, há diversas formas de representar três números consecutivos, tá? Nesse problema aqui. Então, ele é um problema que admite várias formas de escrita. Depende se você começa pelo menor, pelo do meio ou pelo maior. Eu vou colocar duas delas, tá? Se você começa a chamar o menor de x, né? Geralmente a variável que a gente usa, que aliás é uma história interessante também, saber por que a gente usa x. Eu vou colocar um vídeo lá no nosso Moodle, se eu achar esse vídeo, né? Explicando por que a letra x é que é a letra que a gente mais usa para variável. É uma possível história, né? É uma possível teoria. Mas voltando aqui, se o x é um menor, ele tem um consecutivo que está uma unidade à frente dele. Então, o do meio vai ser x mais 1, tá? Por quê? O número consecutivo é o número que está uma unidade na frente. Então, se os meus números são 3, 4, 5, o menor deles, que é 3, para chegar no 4, eu adiciono uma unidade, né? 3 mais 1, né? 4. Agora, o maior, por sua vez, ele vai ter que ser adicionado mais 1 ao do meio. Então, x mais 2 vai ser a representação do maior.
Ele está 2 unidades à frente do menor, né? E 1 unidade à frente do meio. Essa é uma maneira de representar. Essa é a única resposta? Não. Alguém poderia ter começado a pensar aqui assim, ó. É o menor, vou escrever igual, tá? É melhor copiar e colar, né? Mas esse aqui não copia e não cola. Muito legal. Não tem problema. A gente escreve de novo. É o do meio. É o maior, tá? Eu poderia ter começado a nomear a minha variável, eu poderia ter começado a nomear de x o número do meio, né? Porque você tem 3 números. Eu quero pensar no do meio, eu tenho essa cabeça mais simétrica, eu gosto de pensar assim, simetricamente. Falei, tá bom. Se for assim, o maior vai ser x mais 1, tá? Porque tá uma unidade à frente. Agora, o antecessor, né, o que está atrás, o menor, ele está uma unidade para trás. Então, uma forma de representar, se você chamou x do meio, x do número do meio, é x menos 1. Mororó, qual que está certa, qual que está errada? Ambas estão corretas e elas têm e elas representam a mesma situação. 3 números consecutivos. 3 números que estão 1 e 2 unidades à frente do outro, tá? E assim a gente responde a letra A. A gente pode partir aqui para uma letra B. 2B. E é a seguinte: se a soma desses números é 222, escreva uma equação que representa essa situação e determine o maior deles. Tá? A questão B, ela tem 2 etapas. Ela está dizendo que a soma desses números é 222. Então, assim, se essa representação aqui for escolhida, a gente vai conseguir resolver uma equação. Será que a gente vai também conseguir resolver a equação se a mesma equação vai dar certo também se eu pegar essa outra representação? Vamos ver, vamos testar os dois aqui, tá? Como é que a gente vai montar essa equação? Ele está falando da soma dos números, né? A soma dos números. Como é que a gente representa a soma de números algebricamente? É a soma desses 3 consecutivos. Eu vou pegar a minha representação algébrica aqui e vou somar x mais 1 mais x mais 2. O que significa esse x mais 1 mais x mais 2? A soma dos 3 consecutivos. E por um lado, algebricamente, eu represento a soma desse jeito. Por outro, o dado do problema foi que essa soma tem como resultado 222. Bom, então essa é a representação do problema. Essa é a representação da equação. Se eu quiser resolver, vamos lá. Aqui a gente vai ter que agrupar, né, os termos algébricos. Aqui eu tenho 1x, 1x, 1x. Eu tenho 3x no total. Somar várias vezes é multiplicar, né? Então, nesse caso aqui especificamente, a gente tem uma multiplicação por 3. Então, eu tenho triplo de x mais 3 igual a 222. Belezinha? Lembra da história da balança, tá? Eu estava te explicando por que o mais 3, quando eu passar para o outro lado, vai virar menos 3, né? Então, assim, se eu subtrair 3 do lado esquerdo e do lado direito, o que vai acontecer é que esse 3 vai sumir e do outro lado vai acabar sobrando um menos 3. Bom? E aí eu estou forçando você a pensar o que eu fiz, né? Eu subtraí 3 dos dois lados. Mas na prática ninguém faz assim. Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, para entender o porquê das coisas e não fazer as paradas sem sentido, sem significado para você. Bom? 222 menos 3 é uma conta aritmética, a gente consegue fazer, isso aqui vai dar 219.
Exatamente. E por último agora, quer dizer, por penúltimo, né? A gente vai acabar com esse 3 aqui para isolar o x. Como o 3 está multiplicando x, a gente tem que fazer a operação inversa dos dois lados da equação. Então, eu vou dividir 3x por 3, e aí vai dar só x. E do outro lado vai sobrar um 3, só que agora dividindo. Eu vou colocar essa barrinha aqui, tá, gente? Só para não ter que... parar o enunciado, porque eu não consigo desenhar sem parar o texto, tá? Sem para colocar aquele tracinho, pelo menos não aqui. Como é outra conta aritmética, a gente consegue resolver. Aqui o número vai dar 73. Só que isso aqui não responde a pergunta, porque a gente tem que interpretar, né? Então é importante a gente voltar aqui e lembrar o que ele pediu. Eu quero saber o maior. Se x é igual a 73 e x representa o menor, o que ele quer saber é x mais 2. Então, eu posso já responder direto, em português mesmo. Ou posso responder algebricamente, x mais 2 é igual a 75. Pronto. Ou posso responder em português, o maior é 75. Legal? Percebam que aqui a gente dividiu a equação em 3 etapas, né? Primeira etapa, fazer a estruturação, né? A conversão da língua corriqueira para a língua algébrica. O passo 2 foi estruturar a equação propriamente dita e resolver. E por último, desconverter, né? Trazer a informação de álgebra para novamente a linguagem corriqueira. Tá? Então aí agora a gente tem essa resposta. X é igual a 75. Agora, a dúvida que não quer calar. Será que se eu utilizar esses dados daqui, eu vou encontrar um valor diferente? Vamos tentar, né? Eu vou resolver a mesma situação, só que com essa interpretação agora. Eu vou ter aqui x menos 1 mais x, porque está falando da soma dos consecutivos, né? X menos 1 mais x mais 1 é igual a 222. Tá? Então aqui eu vou agrupar os termos semelhantes. Mais uma vez eu tenho 1, 2, 3x, né? Então estou somando várias vezes, eu estou multiplicando. Só que aqui agora eu tenho mais 1 menos 1. Então isso aqui eles vão se cancelar, né? Vai dar 0, então não preciso nem escrever. Porque somar 0 não dá em nada. Então isso aqui vai dar 222. Legal? Como o x agora, eu só fiz um agrupamento. Agora, como o x tá sendo multiplicado por 3, eu quero tirar esse 3 dali, eu tenho que dividir ambos os lados da equação por 3. Quando eu fizer isso, do lado esquerdo, o 3 está multiplicando desaparece. E, por conseguinte, do lado direito vai me sobrar um 3 dividindo. Tem agora uma conta que é aritmética e eu consigo fazê-la. Então aqui vai dar 74. Pô, Mororó, deu x 74, é diferente, a resposta é diferente. A resposta é diferente porque o contexto mas o contexto é o mesmo. O seu x aqui na primeira interpretação não é o mesmo x aqui da segunda interpretação. Os valores são os mesmos, presta atenção. O x aqui era o menor, então 73, 74 e 75. X aqui agora é o do meio, 74. Então o anterior é 73 e o da frente continua sendo 75. Então, mais uma vez, o maior é 75. Você até economizou, né, uma linha aqui, né, de cálculo. Bom, galera, então o que acontece? Você pode ter mais de uma forma diferente de representar as expressões algébricas, mas quando você tentar fazer uma equação associando essas representações, independente da representação que você fizer, você vai ter equações equivalentes, ou seja, você vai ter equações que se tornam verdadeiras para os mesmos valores no contexto que você preparou, tá? Ou no contexto que o enunciado preparou. Vamos mais uma? Vamos lá. E aí, galera, voltamos aqui com o problema 3 agora, tá? A soma
de um número com um dobro do seu consecutivo é 206, tá? Escreva uma equação que traduz o problema. Eu mais uma vez vou repetir aquelas 3 etapas, tá? Eu vou fazer a estruturação do problema, fazendo a conversão da linguagem comum à álgebra. É simplesmente uma tradução, né? Por isso que eu coloquei essa palavra aqui, que traduz o problema, porque é realmente isso, a gente está apenas traduzindo do português para a álgebra, né? Que é uma maneira interessante de ver a álgebra em si, e é uma linguagem, né? A álgebra é uma linguagem que explica fenômenos naturais ou abstratos, né? Ela pode ser usada para representar fenômenos desse tipo, uns fenômenos desse tipo, na verdade uma gama de fenômenos desse tipo. Então, se alguém te perguntar uma vez, se alguma vez na vida perguntar para você o que é uma álgebra, o que é álgebra, aí você não responde assim, um monte de letrinha, não. Você fala assim, pô, a álgebra é uma linguagem, né? Que você tem que aprender, igual inglês, né? Igual alemão. Como toda linguagem, você tem que praticar para poder pegar fluência, né? Então, estamos aqui tentando fazer isso contigo. Para ver se ilumina essa mentezinha brilhante. Vamos lá. Vamos escrever uma equação que traduz o problema. Vamos converter primeiro o problema da linguagem comum para a álgebra, tá? Então, eu tenho que atribuir uma variável. Por falta de criatividade, nós vamos pensar no número como x, tá? X é o número específico, o número que ele está mencionando, tá? Ele está falando, então, do dobro do consecutivo. Então, assim, eu quero representar agora o consecutivo do número. Por quê? Porque ele está falando, né? O consecutivo do número. O número, que é o x, tá? O consecutivo, a gente já viu que é o que está uma unidade na frente. Então, ele vai ser representado x mais 1, tá bom? E por último, eu quero representar, vocês percebam meio que eu estou transcrevendo de trás para frente, né? O consecutivo, e agora eu vou escrever isso aqui, ó, o dobro do consecutivo. Opa! Eu vou querer representar quem é o dobro do consecutivo do número. Legal, pessoas? Aqui, ó, vamos pensar um pouco em álgebra. O dobro é multiplicar por 2. O que eu não posso fazer nesse momento é escrever 2x mais 1. Porque se eu escrever isso que está escrito aqui em álgebra, ele não condiz com o que está escrito aqui em português, não é uma tradução correta, tá? O que está escrito aqui em álgebra, se eu trouxer para o português, é o dobro do número mais 1. Ou então, o que está escrito aqui é o consecutivo do dobro do número. Caraca, que confusão, Mororó. Cuidado. Eu não posso trocar as palavras, que senão representa outra coisa, né? Igual na língua inglesa, né? Que se você trocar uma palavra de lugar, perde o sentido. Tem algumas palavras em alemão. Se você falar errado lá, se você falar com um A mais aberto ou um A mais fechado, você fala tem uma palavra obscena. Na verdade, você só queria comer um peixe. Mas enfim, isso aí são histórias, tá, galera? Histórias do passado aí de Mororó. Mas vamos lá. Ele está pedindo o dobro do consecutivo. O dobro do consecutivo. Aqui está escrito consecutivo do dobro, a tradução está errada. Mororó, como é que eu conserto então? Quero saber como é que eu escrevo certo. Basicamente, a gente vai usar o artifício do parênteses para dizer que esse 2 está dobrando tudo, tá? Ele está dobrando o consecutivo inteiro. Em português, a diferença aqui de botar os parênteses ou não, ela diz que o dobro, ela só dobra o número colado, a letra colada no 2, né? Então, aqui, para representar melhor, 2x mais 1 é o dobro só dessa letra adicionada a 1. Agora, entre parênteses, esse 2 é o dobro de tudo que vem depois. Do mesmo jeito que em português, quando eu falo dobro do consecutivo, é o dobro de tudo que eu estou falando depois. Eu represento isso através de parênteses, tá? Então, esse é o significado do parênteses.
dizer que, na verdade, eu estou dobrando tudo o que eu estou falando depois, né? No caso de uma multiplicação. Belezinha? Aí agora eu sou capaz de armar a equação, aquela segunda etapa, né, que a gente dividiu em 3 etapas, eu vou armar a equação agora. Eu vou escrever a expressão que representa algebricamente a soma do número, com o dobro do consecutivo. Vou escrever isso aqui, essa expressão algébrica, e vou associar depois a uma equação, tá? Vamos lá. Ops. Quero que volte essa linha. Vou voltar a linha, não. Vou continuar daqui de onde eu parei. A soma do número, então ele está pegando x e está somando com o dobro do consecutivo, tá? Essa é a expressão algébrica que transcreve essa frase aqui, ó, soma de um número com o dobro do seu consecutivo. Agora, o enunciado me diz que essa soma tem como resultado 206, então eu posso declarar que essa soma é igual a 206, e aí transformar isso numa equação, tá? Uma sentença aberta, que eu não sei se que eu não posso dizer se é verdade, não posso dizer se é falsa, porque depende do valor de x. Como eu já na letra A eu pedi para escrever a equação, entendam, né? Na letra B, que vocês imaginam que eu vou pedir, que é descobrir o número em questão, resolvendo a equação. Então aqui a gente vai falar de mais um termo técnico, tá bom? Mais uma questão, mais um ponto técnico que aparece na hora de resolver uma equação, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam também, que é o tal do parênteses. O que eu faço para resolver o parênteses? Primeiro, o mais importante de tudo é entender qual é o significado dele, né? O significado dele é dizer que, no caso da equação, é dizer que a multiplicação ela está ocorrendo com todos os termos que estão dentro do parênteses. Só fazendo um adendo aqui, em expressões numéricas, se eu tenho alguma coisa desse tipo, 3 vezes 5 mais 2, como isso aqui é aritmética, né? Você é capaz, você tem que resolver o que está dentro do parênteses, né? Você tem que resolver o que está dentro do parênteses, é até a ordem que é dada, né, naquela sequência de resolver expressões numéricas. Você tem que fazer 5 mais 2. Aí o próximo passo aqui dessa linha seria 3 vezes, né? 3 vezes 7, que daria 21. E aí acabaria o problema da expressão numérica. O chato, entre aspas, é que quando você está lidando com expressões algébricas, você não tem como transformar x mais 1 em algo mais curto, né? Você não tem como dar um resultado. O resultado já é esse. A representação é essa, x mínima é essa, né? A representação atômica menor possível é x mais 1. Beleza? Então, o que eu posso fazer nesse caso, né? O que eu posso fazer para eliminar esse parênteses igual eu fazia na expressão numérica? Eu vou usar uma propriedade, que é a propriedade distributiva da multiplicação. A gente sabe que isso aqui dá 21, né? Vou só mostrar para vocês. Um outro caminho para transformar isso aqui em 21, ou um outro caminho para eliminar esse parênteses, é aplicar uma propriedade distributiva. Uma propriedade, nesse caso aqui de expressões, né? Eu acho que eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu vou fazer uma declaração aqui. Pelo menos sobre expressões é verdade. Uma propriedade é um outro caminho que faz com que você possa burlar as regras oficiais das contas sem que você tenha prejuízo por isso, certo? É um outro caminho para se chegar ao mesmo resultado, tá? Que não o oficial. No caso da expressão numérica, o caminho oficial é fazer a conta dentro do parênteses e depois multiplicar.
Só que a propriedade distributiva, ela diz que eu posso, ao invés de somar primeiro, eu posso multiplicar o 3 por cada um dos elementos que está dentro do parênteses. Ou seja, eu posso fazer 3 vezes 5 e somar o resultado com 3 vezes 2. Aqui no caso, a gente vai mudar o jeito de fazer a conta, né? Deu 15 e aqui deu 6, mas no final das contas, como antes, também está dando 21, ou seja, a propriedade aqui ela te deu um outro caminho para fazer a mesma coisa, que não o caminho oficial, vamos dizer assim, né? Então, o que eu vou fazer? Como aqui na expressão algébrica não tem como eu diminuir mais ainda esse x mais 1 e eu quero acabar com esse parênteses aqui, eu vou aplicar a propriedade, então, distributiva, tá? E a gente vai... é para isso que a gente usa? Não, a gente usa para outras coisas também, mas aqui nesse caso a gente vai usar para isso, beleza? Para eliminar os parênteses. É uma propriedade que mantém o caminho funcionando, mantém os resultados funcionando. Aqui, x mais 2x mais 2. O 2 está multiplicando todo mundo, igual a 206. Agora a gente já tem uma equação padrão, né? Sem parênteses. Então a gente vai aglutinar os termos semelhantes. Ó, tenho 1x mais 2x, eu tenho 3x mais 2. Isso é igual a 206. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer é subtrair 2 dos dois lados, porque aí esse 2 aqui desaparece, então aqui tem 3x, e o que vai aparecer do lado direito, como consequência, é uma subtração de 2. No fim das contas, eu vou ter 3x igual a 204. Como eu quero isolar o x para poder responder qual é o valor que torna a equação verdadeira, eu divido os dois membros da igualdade por 3. Quando eu fizer isso do lado esquerdo, o 3 desaparece. Mas, por conseguinte ou por consequência, aparece um 3 dividindo do lado direito. E aí agora é uma conta, é aritmética, eu consigo fazer. Aqui dá 6, porque dá 18, aí sobra 2. 24 dá 8. X é igual a 68. Essa é a segunda etapa. A terceira e última etapa é reconverter a resposta para o português, né? Ele quer descobrir um número em questão, tá? Eu descobri o valor de x. Quem é x? É realmente o número? É. Então a resposta aqui é 68 mesmo. Então eu vou até apagar isso aqui. E vou escrever a resposta, né? O número é 68. Ou então você poderia já circular que x é igual a 68, porque ele é a resposta mesmo, né? Então, deixar indicado, ó, essa é a resposta. X é 68. Belezinha? Vamos para mais uma? Mas antes, vamos falar aí repetindo, né? Os parênteses. O parênteses ele tem esse significado aqui de você ter que fazer a conta com todo mundo do que está escrito depois, né? No caso de uma multiplicação. Então, o dobro do consecutivo. Então, é o dobro, abre parênteses, o consecutivo. O triplo do 1/3. Então, você vai ter que multiplicar 3 entre parênteses, pode ser o caso, 1/3. O quíntuplo da diferença entre etc, etc. Então, você vai botar 5 parênteses e dentro do parênteses a diferença entre o etc, etc. Entenderam? Parênteses tem esse significado no português. Além disso, a gente, para exterminá-lo algebricamente, para exterminá-lo na equação, a gente usa a propriedade distributiva, que é o único caminho possível aí nessa situação, para a gente poder exterminar os parênteses e continuar com uma equação que a gente já sabe resolver, tá? Um último detalhe é que a multiplicação que eu fiz aqui não é multiplicação inteira, não é uma multiplicação natural, tá? É uma multiplicação inteira. Você tem que lembrar que eu estou multiplicando mais 2 por tudo que está vindo depois. Se fosse menos 2, eu além de multiplicar, teria que trocar os sinais, né? Por causa daquelas regras de multiplicação que a gente já viu nas propriedades de números inteiros, belezinha? Detalhes ditos, vamos para mais um exercício e já volto.
Tranquilo, gente. Voltando aqui. Mais um exercício, tá? O penúltimo dos itens que eu acho importante, tá? E é o seguinte. Observando a figura a seguir, observe a figura a seguir e responda, né? A equação 6 parênteses x mais 1 igual a 15 tem um significado. O que representa o 15, tá? Na equação? Aí, gente, é um problema reverso. O cara te deu a equação, te deu a frase escrita no sentido algébrico, no idioma algébrico, e quer que você diga o que aquela equação está representando na língua corriqueira, tá? Em português. Aí vejamos aí. Tem um retângulo, certo? Aparentemente, né? É um retângulo, não foi muito específico, mas aparentemente é um retângulo. Uma das dimensões do retângulo é 6, né? A largura, e a altura do retângulo é x mais 1. Esse 6 aqui, com parênteses, a gente já viu que é uma multiplicação. Então, o que eu estou fazendo aqui é multiplicando a largura pela altura do retângulo. Ele está dando 15. O que a gente encontra quando multiplica a largura e a altura de um retângulo? Nada mais é do que a área, né? Então, assim, a resposta para essa pergunta é a área do retângulo. A gente tá respondendo aí o que o 15 significa. Bom, a gente vai ter uma outra aí, uma continuação, então na letra B. A letra B pede para escrever uma equação que representa não mais a área, que representa o perímetro do retângulo. Sabendo que ele mede 17 centímetros. 17 centímetros? 17 centímetros. Legal? Então, vamos resolver essa questão. E aí a gente vai fazer daquele jeito, né? Convertendo o problema de linguagem comum para álgebra, armando uma equação que representa o problema, a igualdade, e resolvendo, depois desconvertendo. Vamos nessa. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das bordas, né? Das fronteiras externas de uma linha fechada. Tá? Essa aqui é uma linha fechada. Ela divide esse quadro em duas regiões, né? Uma região interna e uma região externa. E as fronteiras são essas 4 linhas aqui no caso. Então, o perímetro é o comprimento total dessas 4 linhas aqui. Então, eu vou representar o perímetro. O perímetro, então, vai ser somar tudo isso. Então, eu vou ter 6 mais 6. Vou colocar aqui duas... Vamos botar 6 mais 6. Eu vou botar 12 direto. Ou para ser didático, eu vou botar 2 vezes 6. Qualquer uma dessas que eu falei vai funcionar. Porque eu tenho que somar isso aqui que mede 6 com isso aqui que mede 6. E além disso, eu tenho que somar esse x mais 1 com um outro x mais 1 que aparece daqui. Então, eu tenho x mais 1 aparecendo 2 vezes, né? Ficou meio ruim de enxergar aqui, mas eu vou esticar. Pronto. Algebricamente, a representação do perímetro é essa. É o 6 duas vezes e o x mais 1 duas vezes. Percebe aqui que eu botei o parênteses de novo, porque eu estou multiplicando esse x mais 1 todo, né? Isso aqui, o problema me diz que tem que dar 17 no total. Então, assim, vamos fazer umas contas, né? Que dá 12. Esse problema aqui vai dar 2x mais 2, porque eu estou utilizando a distributiva, lembra? Para acabar com parênteses. Fazendo a multiplicação inteira, né? Porque como aqui é 2 positivo, é só multiplicar sem trocar o sinal, igual a 17. A única coisa que eu posso fazer aqui, por enquanto, é fazer 2x igual a 14. Igual a 2x igual a 14, não, perdão, 2x mais 14, né? Eu juntei o 12 com o 2. Isso dá 17. Para tirar esse 14 daqui,
do membro esquerdo, né, da equação, eu subtraio o 14 dos dois lados, e o que vai acontecer é que do lado esquerdo o 14 vai sumir e do lado direito vai sobrar como consequência um menos 14. Então, isso aqui é uma conta, de novo, álgebra, né? É uma conta aritmética, a gente consegue fazer, isso aqui dá 3, certo? E agora eu quero exterminar esse 2 daqui, e para exterminar esse 2, basta que eu divida por 2 dos dois lados da igualdade. Se eu fizer isso, do lado esquerdo o 2 desaparece. Do lado direito, eu vou ficar com 3 dividido por 2. Ah, mas Mororó, não dá exato, não sei o quê. Não tem problema, meu amigo. Você pode deixar indicado assim, x é igual a 3 sobre 2 centímetros, né? Porque aqui é um problema geométrico e físico, então a gente tem, é um problema físico, né? Problema de natureza, a gente tem que dar unidade. Ou você pode botar a representação decimal, né, que é 1,5. Então você pode dizer, a resposta aqui tem que ser 3 sobre 2 centímetros. Eu vou preferir responder x, escrevo uma equação. Ah, não, calma aí. Eu já saí resolvendo, né? Eu já saí resolvendo a equação, nem era para resolver a equação. Isso eu vou fazer na letra C. A resposta era só isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar esse pedaço. Pronto. Ele só pediu para escrever uma equação, né? Escreva uma equação que representa o perímetro, sabendo que ela mede 17. Tá, eu vou pausar agora, porque na letra C ele pede para resolver as duas equações. Espera aí, a gente já volta. Aí, galera, seguinte, a gente está aqui com a questão C, beleza? Vamos resolver agora as duas equações para verificar. Ele pede para resolver as duas equações e verificar que as duas representam o mesmo retângulo, tá? A gente tem aqui, já resolvi a primeira, né? A primeira aqui eu falei que preferiria responder assim, que x mede 1,5 centímetros. Lembrem que a unidade é importante aqui nesse caso, mas se você quiser botar 3 sobre 2 ou 1,5, tanto faz, mas a unidade é importante. E agora eu vou resolver a segunda equação. Na segunda equação a gente tinha 6 que multiplica x mais 1 igual a 15, tá? Tem dois jeitos de resolver essa equação. Eu vou resolver pelo jeito padrão que a gente tem visto até agora, que é a eliminação dos parênteses via distributiva, tá? 6x mais 6 igual a 15. Subtraindo 6 dos dois lados da igualdade, a gente vai ter, no final das contas, 6x igual a 15 menos 6. E agora a gente vai ter 6x, essa conta aqui é aritmética, não é? Então a gente vai ter 9. E agora a gente vai ter x igual, dividindo por 6 dos dois lados, né? Dividindo 9, no final das contas x é igual a 9 dividido por 6. Essa conta também, se você pode simplificar essa fração por 3 em cima e embaixo, a gente vai obter os mesmos 3 sobre 2, ou seja, o x continua medindo 1,5 centímetros. E aqui a gente verifica realmente que eles representam o mesmo retângulo, que a medida desconhecida das duas equações dão a mesma resposta, né? 1,5. Ah, Mororó, e aqui, se aqui tivesse dado 2 e aqui tivesse dado 1,5? A conclusão que você chegaria é que cada equação está falando de um retângulo diferente. Não tem como as duas equações falarem do mesmo retângulo, ou seja, não tem como, nesse caso, o retângulo ter perímetro 17 e área 15, não teria. Mas nesse caso é o mesmo retângulo, beleza? Mais um último detalhe e o último da aula de hoje. A gente tem aqui mais um problema para a gente falar, mais um detalhe técnico, tá? Mas por enquanto eu vou resolver esse problema da mesma forma que os outros. As etapas são as mesmas. Na parte do detalhe técnico eu mostro o que tem que fazer. Todos os meses o João separa metade do seu salário para pagar contas de luz, água, internet, etc. Além disso, ele separa 2/5 do seu salário para os gastos com alimentação e transporte.
No fim, sobram R$ 160 para outras despesas. Qual que é o salário do João? Vamos lá. Vamos começar fazendo aquela atribuição de variáveis, né? Eu vou colocar aqui a variável S dessa vez, S, porque é o salário do João, que é o que ele quer descobrir, né? E agora aqui, como ele fala metade, né? Metade é a representação de metade é uma fração. A gente vai ter aqui S sobre 2. Então, essa vai ser a representação da metade do salário. Agora a gente precisa representar também os 2/5 do salário. O padrão que a gente tem de representar isso é assim. Bonitinho aqui, 2S sobre 5. Então, traço. É uma fração, 2S sobre 5. Isso aqui é 2/5 do salário. No final ainda sobra R$ 160. Como é que a gente vai fazer uma equação que junta tudo, que junta todas essas informações aí, né? A equação vai ser essa. Quer dizer, basicamente, ou outra equivalente, né? Mas basicamente a gente pode fazer isso aqui. A gente pode pensar que se eu somar tudo que ele gasta, me esperem que eu vou terminar aqui. Pronto. Vou pausar aqui e vou escrever bonitinho. Pronto. A gente pode aqui pensar na seguinte equação. Se eu somar tudo que ele gasta e o que sobra, tem que dar o salário todo. Então, assim, eu estou somando a metade do salário com os 2/5 do salário, com os R$ 160 que sobram. Se eu juntar tudo isso, o que tem que dar no final é o próprio salário de João. E aqui eu estou com mais um detalhe técnico, que é uma pergunta que todos os alunos me fazem, todos não, mas a boa parte dos alunos me fazem constantemente, que é a respeito das frações no denominador, tá? Quando a gente tem frações, aliás, questão de frações em equações, tá? Quando a gente tem frações em equações, o grande truque é a gente deixar todos os denominadores da equação iguais, né? Então a gente tem aqui o 160, eu posso dizer que tem um denominador 1, né? Vamos botar aqui o 1. E eu posso dizer também, tem o S, que tem denominador 1. Mororó, como é que eu vou fazer isso? Você pode fazer isso tirando MMC, enfim, mas você pode fazer via multiplicação também, tá? Você pode pensar em algum número que no qual você pode multiplicar aqui os denominadores e faz com que os denominadores fiquem iguais. É um processo parecido para fazer soma de frações que a gente viu na aula de números fracionários, tá? Eu estou vendo aqui que se eu multiplicar essa fração por 5, aqui fica 10, e aqui por 2 fica 10, e essas outras duas frações, se eu multiplicar por 10, também fica tudo 10. Então, o que eu vou fazer? Multiplico esse denominador por 5, só que eu sou obrigado a multiplicar o numerador por 5 também, para fazer com que a fração continue representando o mesmo valor. Então, a gente vai ter aqui essa fração transformada em 5S sobre 10. Daqui a pouco eu boto a linha de fração, tá? Mas por enquanto aceita aqui. Vou botar a linha de fração já já. Além disso, agora eu vou multiplicar aqui o denominador da segunda fração por 2. Ele também vai virar 10.
Só que se eu faço isso, eu tenho que multiplicar o numerador por 2 também. Só que como eu já tinha 2s, agora eu terei 4s. Tá? E aí o denominador dessa fração também fica 10. Do mesmo jeito, para esse denominador 1 virar 10, eu multiplico ele por 10. Só que se eu faço isso no denominador, faço no numerador também. Então, em cima, eu vou ter 1.600. E embaixo, eu vou ter 10. E por último, faço nessa fração a mesma história. Multiplico por 10 o denominador e o numerador. Aí, então, eu vou ter 10s sobre 10. E a fração continua a mesma. Vou botar todos os traços de fração aqui agora. E agora, pessoas, a gente vai juntar esse raciocínio que a gente aprendeu na aula de frações com o raciocínio da equivalência de operações que eu posso fazer nas equações. Como os denominadores agora são todos 10, eu posso arrancar todos eles da equação. Pô, Marora, não entendi. Assim, eu sei disso, mas eu não sei por quê. É simples. Para tirar uma divisão por 10, basta que eu multiplique o lado esquerdo por 10. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 10, os denominadores 10 desaparecem. E se eu multiplico, só que se eu multiplico o lado esquerdo por 10, eu multiplico o lado direito por 10 também, para a equação continuar equivalente, né? Então, o que acontece? Na prática, a gente não vai fazer essa conta. Eu vou escrever aqui em câmera lenta o que a gente está fazendo, tá? A gente está fazendo isso. A gente está pegando, vou botar em vermelho, tá? A gente está pegando o lado direito, aliás, o lado esquerdo da equação e o lado direito e está multiplicando todo mundo por 10. Tanto aqui, e é claro, aqui também eu tenho que fazer. Só que quando eu faço isso, esse 10 mata todos os denominadores aqui. Lembra da distributiva? Então ele vai ficar multiplicando aqui por 10, vai matar esse 10. Vai multiplicar aqui por 10, vai matar esse 10. E por aí vai. E aqui também ele vai matar esse 10. No fim das contas, todos os denominadores vão sumir. E eu só vou ter uma equação com uma única linha. 5s mais 4s mais 1.600 tem que dar 10s. E aí é só alegria. Caímos numa equação padrão, então a gente vai ter aqui desse lado 9s mais 1.600 igual a 10s. E ajeitando, né, jogando, a gente pode jogar esse 10s para cá e o 1.600 para lá, ou vice-versa. Eu vou jogar o 9s para lá para não dar... eu posso jogar para cá, tanto faz. Eu vou jogar para lá para não dar negativo. Marora, você pode jogar para a direita? Pode. Eu vou subtrair 9s dos dois lados. Aqui o 9s vai sumir, vai dar 1.600. E aqui eu vou ter 10s menos 9s. 1.600 então é igual a s. Então, s é a mesma coisa que 1.600. Aí, na última etapa, a gente responde. S realmente é o salário do João e é a pergunta. Então, o salário do João é R$ 1.600. Então, aqui, galera, o que eu vou sumir aqui para vocês verem a resposta. Ou melhor, vou puxar para cá para vocês. R$ 1.600, tá? Eu vou botar aqui, tá aqui o R$ 1.600, mas está apagado aqui pela minha foto. Galera, então o que fica daqui? A gente viu que parênteses podem ser eliminados via distributiva. E a gente viu que denominadores podem ser extintos da equação se todos eles ficarem iguais. Tá? Existem mais detalhes? Existem. Tem mais dois que eu gostaria de falar com vocês também envolvendo fração.
que são o seguinte. O primeiro detalhe é que a fração... estão relacionados, tá? É que a fração em si funciona como um parênteses. Vamos voltar aqui. Então, se eu tiver escrito alguma coisa do tipo assim... a metade do sucessor de um número. Vamos falar um pouco de expressões aqui e depois de equações. A metade de um sucessor de um número, fazendo do final para o começo, né? O sucessor é x mais 1. Geralmente eu precisaria botar em parênteses, só que como eu vou botar numa fração, assim, certo? A metade disso tudo, a metade do sucessor. Como eu já tenho um traço de fração aqui para dizer que x mais 1 todo está sendo dividido por 2, em geral a gente não precisa escrever os parênteses, tá? Mas se eu quiser escrever, pode escrever. Mas as pessoas em geral vão fazer isso? Não, em geral não vão fazer isso. Mas você tem que subentender que ali é x mais 1 todo dividido por 2, ok? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que eu gostaria de falar é que se você tem um sinal de menos atrás do parênteses, por consequência, né? Pelo fato da própria fração já estar representando, está dispensando a necessidade de um parênteses aqui, quando você retirar o denominador de uma expressão que tem um sinal negativo, esse sinal negativo ele vai ter que multiplicar todo mundo que está no x mais 1, tá? Ou você então vai ter que apagar o denominador. Quando você apagar o denominador, você vai ter que voltar com parênteses aqui. É o que eu chamo de fake parênteses, tá? A fração aqui tem um parênteses escondido. Você tem que prestar atenção nesses casos, onde você tem uma fração, numa equação, vai tirar o denominador, mas tem um sinal de negativo aqui. Quando você tira o denominador, você tem que voltar com parênteses aqui, se for o caso, tá? Gente, por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com a maior parte das dúvidas que vocês costumam ter na hora de resolver equações do primeiro grau, tá? Vocês que estão aí no primeiro ano, tudo. Se tiverem alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, podem mandar mensagem para mim. E você que está vendo o vídeo aí no YouTube, obrigado por estar assistindo. Espero também tenha te ajudado. No mais, meu agradecimento por ter me acompanhado até aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Abraço forte. Até mais. Fui.